Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. O Natal tá logo aí e se você gosta de uma leitura temática, mas também sem ideia do que ler, eu separei 5 livros que eu acho que vão ser fantásticos para você ler agora. Vamos lá? O primeiro livro da minha lista é Vida e Aventuras de Papai Noel, de Frank Baum. Este livro é do mesmo escritor do Mágico de Oz e, vou ser sincera, eu nunca tinha ouvido falar nele. O que é uma pena porque este livro é muito bom. Neste livro nós acompanhamos a vida do Papai Noel, desde o momento em que ele praticamente nasce, em que ele é encontrado por uma fada abandonado na floresta, até o momento em que ele de fato vira o Papai Noel. E essa é uma história fantástica, ela é muito emocionante. O Papai Noel em si é uma figura fantástica, a personalidade dele mesmo e a história do porquê que ele começa a criar os brinquedos e a distribuir também é muito linda, porque realmente faz parte da personalidade dele, que é maravilhosa. Uma outra coisa muito interessante nessa edição aqui é que ela também inclui uma história chamada O Sequestro do Papai Noel, que é a história que inspirou O Estranho Mundo de Jack, que é um filme maravilhoso que eu também adoro, um dos meus filmes favoritos da vida, e que também é um filme ótimo para assistir no Natal. E uma coisa muito interessante da história A Vida e Aventuras do Papai Noel é que algumas coisas da mitologia do Papai Noel vieram deste livro, elas não existiam antes desta história fazer sucesso. Então se você, assim como eu, nunca tinha ouvido falar dessa história e está procurando alguma leitura para o Natal, eu recomendo muito este aqui. Este livro é fantástico, é maravilhoso e é perfeito para ler agora neste mês. E quer saber? Não só em dezembro, em qualquer mês do ano que você esteja assistindo este vídeo, eu garanto para você que esta história é linda e vale a pena ser lida a qualquer momento. E o segundo livro da minha lista é Terror Depois da Ceia, de Jerome K. Jerome. Este livro é uma antologia de contos de terror no Natal. Ele parte de uma tradição inglesa de contar histórias de terror depois da ceia de Natal. Se você também tem esse espírito inglês, aqui está uma boa sugestão para você. Mas apesar de serem histórias de terror, elas não são um terror extremamente assustador. Elas, na verdade, são histórias que têm sobrenatural, têm fantasmas, uma parte mais sombria, mas não são histórias que vão te tirar o sono depois da ceia. Na verdade, para ser sincera, alguns contos aqui são até engraçados, eles têm aquele humor britânico. Então é uma leitura leve e super rápida, porque o livrinho é super pequenininho, dá para ler ele todo durante a ceia. E o terceiro livro da minha lista é O Natal dos Fantasmas, Histórias Vitorianas de Suspense e Assombração, de vários autores. Este livro também é inspirado na tradição inglesa de contar histórias de terror depois da ceia de Natal. E algumas das histórias aqui se passam durante a ceia de Natal. E assim como no livro anterior, as histórias aqui não são assustadoras. Elas têm sim aquele pano de fundo sombrio, né? Normalmente com fantasmas ou criaturas sobrenaturais, mas não tem nada assim que vá te tirar o sono. Sem dizer que os contos deste livro são todos de autores renomados. Nós temos da Elizabeth Gaskell, J.M. Barrie, Robert Louis Stevenson, enfim, tem de tudo e é tudo muito bom. E o próximo livro da minha lista é um clássico. O Quebra-Nozes, de E.T.A. Hoffmann e Alexandre Dumas. Bom, Quebra-Nozes é uma história realmente muito famosa, acho que todo mundo já ouviu falar nele, mas talvez nem todo mundo tenha lido o livro. Justamente porque é uma história muito difundida e a gente acaba sabendo, a gente já sabe o que acontece, então a gente às vezes acaba não tendo aquele interesse de pegar o livro para saber como é a história original. Mas eu vou te dizer que vale a pena ler sim, a história é muito legal e essa edição aqui tem duas versões, a versão original do E.T.A. Hoffmann e a versão do Alexandre Dumas, que eu não sei se é o pai ou se é o filho, mas é o Alexandre Dumas que escreveu Os Três Mosqueteiros. Eu nunca sei quem é o pai, quem é o filho. Uma coisa interessante na versão do Alexandre Dumas é que ele se coloca na história, contando a história, e eu achei isso muito engraçado. Mas voltando pro livro, eu realmente adorei a história, principalmente pelo fato de que elas contam a origem do Quebra-Nozes, o porquê ele se tornou um Quebra-Nozes. Porque pelo menos nas versões que eu vi, que eu assisti, a gente sempre chega naquele momento em que o tio dá o presente, né? Chega com o presente do Quebra-Nozes e a história se desenrola a partir daí, até o feitiço ser quebrado e tudo mais. Mas eu realmente não me lembro de ter visto contarem o porquê desse rapaz ter sido amaldiçoado. E neste livro ele conta o começo. E é claro, como sempre, o livro aprofunda muito mais a história, mostrando não só esse começo, que particularmente eu não me lembro de ter visto, como também aprofundando mais a luta, que não foi tão simples como a gente vê aí no balé, por exemplo. E também o livro mostra um pouquinho mais do depois do feitiço ser quebrado.
E essa parte eu entendo não ser tão divulgada, porque afinal de contas é um pouquinho bizarro, né? A Mary, a protagonista, é uma criança, ela é bem pequenininha e ela acaba o livro casada com o quebra-nozes. De qualquer forma, o livro é muito legal, as duas versões são maravilhosas, eu adorei as duas e vale a pena ler sim. Mesmo que você já tenha assistido trocentas adaptações, este livro aqui vale a pena ser lido. E o último livro da minha lista também é um outro clássico, Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Infelizmente eu não tenho esse livro porque quando eu li eu peguei ele emprestado da biblioteca, mas eu queria muito colocar ele na minha lista porque ele acaba entrando no mesmo caso do Quebra-Nozes, de ser uma história tão difundida, todo mundo já conhece, que as pessoas acabam não pensando em pegar o livro, porque realmente a gente já conhece a história. Mas é uma grande pena, é uma grande perda para a pessoa que não leu o livro, que só assistiu filmes ou adaptações baseadas nessa história, porque o livro é muito legal. Eu entendo se você pensar que você já tá cheio dessa história, porque basicamente todo ano sai uma nova adaptação. Eu mesma já assisti, olha, se eu disser que eu assisti 5, eu tô chutando bem pra baixo, porque tem tantas que eu não vou nem lembrar. Tem umas que são muito boas, tem umas que são bem baseadas apenas, né? Tem ali um ou outro ponto, mas tem umas histórias que seguem bem quase que à risca toda a história do livro. Mas mesmo assim, o livro acaba, obviamente, sendo muito mais profundo. E se eu fosse comparar filme e livro, eu diria que a adaptação com o Jim Carrey foi a mais próxima que eu assisti da história original. E só uma nota, eu gostei bastante desse filme. Se você também assistiu, me conta nos comentários o que você achou. E se você não assistiu, tá aí uma boa indicação de filme para o final do ano. Mas voltando pro livro, apesar dessa adaptação do Jim Carrey ser um pouquinho mais próxima da história original, ainda assim ela deixou muita coisa de fora que realmente constrói o caráter de Scrooge e a, vamos dizer, recuperação dele. E é justamente o caráter, essa saga do Scrooge em ser reabilitado de novo na sociedade, que faz essa história um clássico imortal. É uma história que fala realmente sobre os perigos de você se deixar levar pelo rancor, pela avareza, pelos medos que você tem internos, e também fala da esperança de você conseguir sair dessa vida e se tornar uma pessoa melhor. Então, apesar de você ter assistido milhares de adaptações, milhares de vezes, se você ainda não leu o livro, leia, porque ele vai passar uma mensagem muito mais profunda do que qualquer filme que pode adaptar. E é isso, essa foi minha seleção de livros para o Natal. Espero que você tenha gostado e se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Desejo a você e a sua família um excelente Natal e que o próximo ano seja maravilhoso. Um beijo, até o próximo vídeo.